Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Bora lá? Bora continuar a nossa leitura bíblica em um ano. Estamos na semana de número 43 e hoje é o quinto dia. Nós vamos estrear um livro novo, chama-se Lamentações. Nós vamos ler Lamentações capítulo 1 e 2 e também vamos continuar Salmos com capítulo 77 e 78. Deus, obrigado por mais um dia, obrigado, Deus, pelo avanço, Deus, pelo tempo que estamos vivendo, Pai. Nós pedimos por mais de Ti, por mais da Sua graça, mais do Seu favor sobre nós, Pai, que a gente possa a cada dia mais, Deus, aprender mais de Ti, estar mais e mais parecidos com Jesus, submissos ao Seu Espírito. Espírito Santo, nós pedimos que o Senhor domine sobre a nossa mente, vontade e emoções, sobre a nossa carne, Deus, em nome de Jesus. Espírito Santo, o Senhor é o primeiro em nossas vidas, o Senhor é o Senhor das nossas vidas e nós queremos que assim seja. Nós queremos em nome de Jesus que cada ação, que cada ato nosso, em nome de Jesus, seja um ato que reflita quem Jesus Cristo é. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração e nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, vamos lá. Lamentações capítulo 1. Como está deserta a cidade, antes tão cheia de gente, como se parece com uma viúva, a que antes era grandiosa entre as nações. A que era a princesa das províncias, agora tornou-se uma escrava. Chora amargamente à noite, as lágrimas rolam por seu rosto. De todos os seus amantes, nenhum a consola. Todos os seus amigos a traíram, tornaram-se seus inimigos. Em aflição e sob trabalhos forçados, Judá foi levado ao exílio. Vive entre as nações, sem encontrar repouso. Todos os que a perseguiram a capturaram em meio ao seu desespero. Os caminhos para Sião pranteiam, porque ninguém comparece às suas festas fixas. Todas as suas portas estão desertas. Seus sacerdotes gemem, suas moças se entristecem e ela se encontra em angústia profunda. Seus adversários são seus chefes, seus inimigos estão tranquilos. O Senhor lhe trouxe tristeza por causa dos seus muitos pecados. Seus filhos foram levados ao exílio, prisioneiros dos adversários. Todo o esplendor fugiu da cidade de Sião. Seus líderes são como corças que não encontram pastagem. Sem forças, fugiram diante do perseguidor. Nos dias de sua aflição e do seu desnorteio, Jerusalém se lembra de todos os tesouros que lhe pertenciam nos tempos passados. Quando seu povo caiu nas mãos do inimigo, ninguém veio ajudá-la. Seus inimigos olharam para ela e zombaram da sua queda. Jerusalém cometeu graves pecados e por isso tornou-se impura. Todos os que a honravam agora a desprezam, porque viram a sua nudez, e ela mesma geme e se desvia deles. Sua impureza prende-se às suas saias. Ela não esperava que chegaria ao seu fim. Sua queda foi surpreendente. Ninguém veio consolá-la. Olha, Senhor, para minha aflição, pois o inimigo triunfou. O adversário saqueia todos os seus tesouros, e ela viu nações pagãs entrarem em seu santuário, sendo que tu as tinhas proibido de participar das tuas assembleias. Todo o seu povo se lamenta enquanto vai em busca de pão, e para sobreviverem trocam tesouros por comida. Olha, Senhor, e considera, pois tenho sido desprezada. Vocês não se comovem, todos vocês que passam por aqui? Olhem ao redor e vejam se há sofrimento maior do que o que me foi imposto, e que o Senhor trouxe sobre mim no dia em que se acendeu a sua ira. Do alto ele fez cair fogo sobre os meus ossos, armou uma rede para os meus pés e me derrubou de costas. Deixou-me assolada e desfalecida o dia todo. Os meus pecados foram amarrados num jugo, suas mãos os ataram todos juntos e os colocaram em meu pescoço. O Senhor abateu a minha força e me entregou àqueles que não consigo vencer. O Senhor dispersou todos os guerreiros que me apoiavam, convocou um exército contra mim para destruir os meus jovens. O Senhor pisou no seu lagar, a virgem, a cidade de Judá.
É por isso que eu choro, as lágrimas inundam os meus olhos. Ninguém está por perto para consolar-me. Não há ninguém que restaure o meu espírito. Meus filhos estão desamparados, porque o inimigo prevaleceu. Suplicante, Sião estende as mãos, mas não há quem a console. O Senhor decretou que os vizinhos de Jacó se tornem seus adversários. Jerusalém tornou-se coisa imunda entre eles. O Senhor é justo, mas eu me rebelei contra a sua ordem. Ouçam todos os povos. Olhem para o meu sofrimento. Meus jovens e minhas moças foram para o exílio. Chamei os meus aliados, mas eles me traíram. Meus sacerdotes e meus líderes pereceram na cidade enquanto procuravam comida para poderem sobreviver. Veja, Senhor, como estou angustiada. Estou atormentada no íntimo e no meu coração me perturbo, pois tenho sido muito rebelde. Lá fora, a espada de todos consome, dentro impera a morte. Os meus lamentos têm sido ouvidos, mas não há ninguém que me console. Todos os meus inimigos sabem da minha agonia. Eles se alegram com o que fizeste. Quem dera trouxesses o dia que anunciaste para que eles ficassem como eu. Que toda a maldade deles seja conhecida diante de ti. Faze com eles o que fizeste comigo, por causa de todos os meus pecados. Os meus gemidos são muitos e o meu coração desfalece. Lamentações capítulo 2. O Senhor cobriu a cidade de Sião com uma nuvem de sua ira. Lançou por terra o esplendor de Israel, que se elevava para os céus. Não se lembrou do estrado dos seus pés no dia da sua ira. Sem piedade, o Senhor devorou todas as habitações de Jacó. Em sua ira, destruiu as fortalezas da filha de Judá. Derrubou ao chão e desonrou o seu reino e os seus líderes. Em sua flamejante ira cortou todo o poder de Israel, retirou a sua mão direita diante da aproximação do inimigo, queimou Jacó com um fogo ardente que consome tudo ao redor. Como o inimigo preparou seu arco, como o adversário, a sua mão direita está pronta. Ele massacrou tudo o que era agradável contemplar, derramou sua ira como fogo sobre a tenda da cidade de Sião. O Senhor é como um inimigo, ele tem devorado Israel, tem devorado todos os seus palácios e destruído as suas fortalezas, tem feito multiplicar os prantos e as lamentações da filha de Judá. Ele destroçou a sua morada, como se fosse um simples jardim, destruiu o seu local de reuniões. O Senhor fez esquecidas em Sião suas festas fixas e seus sábados, e em seu grande furor rejeitou o rei e o sacerdote. O Senhor rejeitou o seu altar e abandonou o seu santuário. Entregou os inimigos os muros dos seus palácios, e eles deram gritos na casa do Senhor, como fazíamos nos dias de festa. O Senhor está decidido a derrubar os muros da cidade de Sião. Esticou a trenda e não poupou a sua mão destruidora. Fez com que os muros e as paredes se lamentassem. Juntos eles desmoronaram. Suas portas caíram por terra. Suas trancas ele quebrou e destruiu. O seu rei e os seus líderes foram exilados para diferentes nações, e a lei já não existe. Seus profetas já não recebem visões do Senhor. Os líderes da cidade de Sião sentem-se no chão em silêncio, despejam pó sobre a cabeça e usam vestes de lamento. As moças de Jerusalém inclinam a cabeça até o chão. Meus olhos estão cansados de chorar, minha alma está atormentada, meu coração se derrama porque o meu povo está destruído, porque crianças e bebês desmaiam pelas ruas da cidade. Eles clamam às suas mães, onde estão o pão e o vinho? Ao mesmo tempo em que desmaiam pelas ruas da cidade como os feridos, e as suas vidas se desvanecem nos braços de suas mães. Que posso dizer a seu favor? Quem posso compará-la à cidade de Jerusalém? Com que posso assemelhá-la? A fim de trazer-lhe consolo, ó Virgem, ó cidade de Sião? Sua ferida é tão profunda quanto o oceano. Quem pode curá-la? As suas visões e as visões dos seus profetas eram falsas e inúteis. Eles não expuseram o seu pecado para evitar o seu cativeiro. As mensagens que eles lhes deram eram falsas e enganosas. Todos os que cruzaram o seu caminho batem palmas, eles zombam e meneiam a cabeça diante da cidade de Jerusalém. É esta a cidade que era chamada a perfeição da beleza, a alegria de toda a terra?
Todos os seus inimigos escancaram a boca contra você. Eles zombam, rangem os dentes e dizem: nós a devoramos. Este é o dia que esperávamos, e eis que vivemos até vê-lo chegar. O Senhor fez o que planejou, cumpriu a sua palavra, que há muito havia decretado. Derrubou tudo sem piedade, permitiu que o inimigo zombasse de você, exaltou o poder dos seus adversários. O coração do povo clama ao Senhor, ó muro da cidade de Sião. Corram como um rio as suas lágrimas dia e noite. Não se permita nenhum descanso, nem dê repouso à menina dos seus olhos. Levante-se, grite no meio da noite, quando começam as vigílias noturnas. Derrame o seu coração como água na presença do Senhor. Levante para ele as mãos em favor da vida dos seus filhos, que desmaiam de fome nas esquinas de todas as ruas. Olha, Senhor, e considera, a quem trataste desta maneira? Deverão as mulheres comer os seus próprios filhos e que elas criaram com tanto amor? Deverão os profetas e os sacerdotes ser assassinados no santuário do Senhor? Jovens e velhos espalham-se em meio ao pó das ruas. Meus jovens e minhas virgens caíram mortos à espada. Tu os sacrificaste no dia da tua ira. Tu os mataste sem piedade. Como se faz convocação para um dia de festa, convocaste contra mim terrores por todos os lados. No dia da ira do Senhor ninguém escapou, nem sobreviveu. Aqueles dos quais eu cuidava e que fiz crescer, o meu inimigo destruiu. Uau! Glória a Deus pela sua palavra. Salmos, capítulo 77. Clamo a Deus por socorro, clamo a Deus que me escute. Quando estou angustiado, busco ao Senhor. De noite estendo as mãos sem cessar. A minha alma está inconsolável. Lembro-me de ti, ó Deus, e suspiro. Começo a meditar e meu espírito desfalece. Não me permites fechar os olhos, tão inquieto estou que não consigo falar. Fico a pensar nos dias que se foram, nos anos há muito passados. De noite recordo minhas canções. O meu coração medita e o meu espírito pergunta: irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Desapareceu para sempre o seu amor? Acabou-se a sua promessa? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em sua ira, refreou sua compaixão? Então pensei: a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que realiza milagres, mostras o teu poder entre os povos. Com o teu braço forte resgataste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e se contorceram, até os abismos estremecem. As nuvens despejaram chuvas, ressoou nos céus o trovão, as tuas flechas reluziram em todas as direções. Do redemoinho estrondou o teu trovão, os teus relâmpagos iluminaram o mundo, a terra tremeu e sacudiu-se. A tua vereda passou pelo mar, o teu caminho pelas águas poderosas, e ninguém viu as tuas pegadas. Guiaste o teu povo como a um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Glória a Deus, Salmos, capítulo 78. Povo meu, escute o meu ensino, incline os seus ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas no passado. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos, e obedecerão aos seus mandamentos. Eles não serão como os seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Os homens de Efraim, flecheiros armados, viraram as costas no dia da batalha. Não guardaram a aliança de Deus e se recusaram a viver de acordo com sua lei. Esqueceram o que ele tinha feito, as maravilhas que lhes havia mostrado.
Ele fez milagres diante dos seus antepassados na terra do Egito, na região de Zoã. Dividiu o mar para que pudessem passar, fez a água erguer-se como um muro. Ele os guiou como a nuvem de dia e com a luz do fogo de noite. Fendeu as rochas no deserto e deu-lhes tanta água como a que flui das profundezas. Da pedra fez sair regatos e fluir água como um rio. Mas contra ele continuaram a pecar, revoltando-se no deserto contra o Altíssimo. Deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o que desejavam comer. Duvidaram de Deus, dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Sabemos que quando ele feriu a rocha, a água brotou e jorrou em torrentes. Mas conseguirá também dar-nos de comer? Poderá suprir de carne o seu povo? O Senhor os ouviu e enfureceu-se, com fogo atacou Jacó, e sua ira levantou-se contra Israel, pois eles não creram em Deus nem confiaram no seu poder salvador. Contudo, ele deu ordens às chuvas e abriu as portas do céu, fez chover maná para que o povo comesse e deu-lhe o pão dos céus. Os homens comeram o pão dos anjos, enviou-lhes comida à vontade, enviou dos céus o vento oriental e pelo seu poder fez avançar o vento sul. Fez chover carne sobre eles como pó, bandos de aves como a areia da praia. Levou-as a cair dentro do acampamento, ao redor de suas tendas. Comeram à vontade, e assim ele satisfez o desejo deles. Mas, antes de saciarem o apetite, quando ainda tinham a comida na boca, acendeu-se contra eles a ira de Deus, e ele feriu de morte os mais fortes entre eles, matando os jovens de Israel. A despeito de tudo isso, continuaram pecando, não creram nos seus prodígios. Por isso ele encerrou os dias deles como um sopro e os anos deles em repentino pavor. Sempre que Deus os castigava com a morte, eles o buscavam com fervor e se voltavam de novo para ele. Lembraram-se de que Deus era a sua rocha e de que o Altíssimo era o seu Redentor. Com a boca adulavam e com a língua enganavam. O coração deles não era sincero, não foram fiéis à sua aliança. Contudo, ele foi misericordioso, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez após vez conteve a sua ira, sem despertá-la totalmente. Lembrou-se dos que eram meros mortais, brisa passageira que não retorna. Quantas vezes mostraram-se rebeldes contra ele no deserto e o entristeceram na terra solitária? Repetidas vezes puseram Deus à prova, irritaram o Santo de Israel. Não se lembraram da sua mão poderosa, do dia que os redimiu do opressor, do dia em que mostrou os seus prodígios no Egito e as suas maravilhas na região de Zoã. Quando transformou os rios e os riachos dos egípcios em sangue, eles não mais conseguiram beber das suas águas, e enviou enxames de moscas que os devoraram, e rãs que os devastaram. Quando entregou as suas plantações às larvas, a produção da terra aos gafanhotos, e destruiu as suas vinhas com a saraiva e as suas figueiras bravas com a geada. Quando entregou o gado deles ao granizo e os seus rebanhos aos raios, quando os atingiu com sua ira ardente, com furor, indignação e hostilidade, com muitos anjos destruidores. Abriu caminho para sua ira, não os poupou da morte, mas os entregou à peste. Matou todos os primogênitos do Egito, as primícias do vigor varonil das tendas de Cã, mas tirou o seu povo como ovelhas e o conduziu como a um rebanho pelo deserto. Ele os guiou em segurança e não tiveram medo, e os seus inimigos afundaram-se no mar. Assim os trouxe à fronteira de sua terra santa, aos montes que a sua mão direita conquistou. Expulsou nações que lá estavam, distribuiu-lhes as terras por herança e deu suas tendas às tribos de Israel para que nelas habitassem. Mas eles puseram Deus à prova e foram rebeldes contra o Altíssimo. Não obedeceram seus mandamentos, foram desleais e infiéis, como seus antepassados, confiáveis como um arco defeituoso. Eles o irritaram com os altares idólatras, com os seus ídolos lhe provocaram ciúmes. Sabendo-o, Deus enfureceu-se e rejeitou totalmente
Israel. Abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda onde habitava entre os homens. Entregou o símbolo do seu poder ao cativeiro e o seu esplendor nas mãos do adversário. Deixou que o povo fosse morto à espada, pois enfureceu-se com a sua herança. O fogo consumiu os seus jovens, e suas moças não tiveram canções de núpcias. Os sacerdotes foram mortos à espada, as viúvas já nem podiam chorar. Então o Senhor despertou como que de um sono, como um guerreiro despertado do domínio do vinho. Fez retroceder a golpes os seus adversários e os entregou à permanente humilhação. Também rejeitou as tendas de José e não escolheu a tribo de Efraim. Ao contrário, escolheu a tribo de Judá e o monte Sião, o qual amou. Construiu o seu santuário como as alturas da terra, o firmou para sempre. Escolheu o seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreio das ovelhas, para ser o pastor de Jacó, seu povo, de Israel, sua herança. E de coração íntegro, Davi os pastoreou, com mãos experientes os conduziu. Glória a Deus pela sua palavra, glória a Deus por mais esse dia. Eu quero fazer um comentário rápido porque essa gravação de hoje já está longa, mas é muito importante que eu e você atendamos aquilo que Deus mandou a gente fazer. Eu e você somos responsáveis por passar os ensinamentos dele para a próxima geração. A próxima geração é um reflexo da nossa ação. Aquilo que eles alcançam depende daquilo que eu e você ensinamos. Que Deus abençoe você. E até amanhã.